Damos agora início à sessão Percursos em Saúde. Doutora Paula Martins Jesus, especialista em saúde pública, com competência em medicina farmacêutica, tendo ainda realizado o Medical Commercial Excellence Program no ISIAD. É diretora médica da Merck Sharp & Dohme, presidente da Associação dos Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica e vice-presidente da Mesa da Assembleia Regional do Sul da Ordem dos Médicos. Damos-lhe agora as boas-vindas. Obrigada. Muitíssimo obrigada. É um enorme gosto estar aqui convosco. Eu diria que é um privilégio poder recordar-me também de quando estava na vossa idade e também tinha dúvidas e estava a iniciar o meu percurso profissional. E, portanto, é um prazer imenso ver-vos e poder mais tarde até acompanhar o desenvolvimento de alguns de vocês, se me for permitido. Portanto, um gosto. Muito boa tarde a todos e vou então ir de encontro àquilo que me foi pedido, que é explicar-vos um bocadinho como foi o meu percurso em saúde, as decisões, o que aprendi ao longo deste meu percurso e que continuo diariamente a aprender. E, portanto, não está a passar? Para ver se eu consigo. Ok, passou agora. Ok, obrigadíssimo. Eu sou do curso de 83-89, portanto eu formei-me em 89 e tinha absoluta certeza da escolha que tinha feito. Quando eu concorri à Faculdade de Medicina, na altura fiz o 12º ano, e só escolhi medicina, eu só queria medicina e portanto tinha a certeza que eu entrava em medicina ou não entrava, ou iria a repetir até entrar. E de facto havia também, eu sou de Lisboa, e havia também algo, eu não me importava de ir para qualquer parte do país, e em Lisboa, de qualquer forma, eu optava pela Nova, na altura, pela Universidade Nova de Lisboa. E porquê? Porque eu queria algo que me permitisse estar mais próximo da prática clínica, mais próximo de aprender na prática, de ver como quem sabia me poderia ensinar, quem faz sabe, quem sabe faz. E neste sentido, e tendo isto em cabeça, escolhi a Nova porque achava que de facto a Nova iria mais de encontrar aquilo que eu precisaria ou que estaria à espera do que a Universidade Clássica de Lisboa. Eu não sei se têm noção, a Nova, na altura, ainda hoje é um bocadinho assim, mas a Universidade Nova tinha os seus centros práticos nos hospitais, que eram chamados Hospitais Civis de Lisboa, que basicamente eram todos, exceto Santa Maria, ou seja, o IPO estava dentro dos civis, hospitais militares, da Força Aérea, da Ortopedia, enfim, todos estes hospitais da grande região de Lisboa eram hospitais onde era feita a formação dos alunos da Nova. E, portanto, era claro para mim que era isto que queria e, sim, entrei na Nova e fiz o meu percurso depois todo na Nova. Quando terminei, eu acho que será mais fácil se eu passar aqui. Quando terminei e fui para o internato geral, aquilo que era chamado o internato geral, eu continuava a querer continuar nos hospitais civis de Lisboa. E dentro dos civis, o meu hospital de eleição era o Hospital de São José. E porquê? Porque eu, nos últimos 2 anos de faculdade, universidade, fazia voluntariado no Hospital de São José, nas urgências, e sobretudo na unidade, na UEM, que era uma referência, ainda hoje é, mas na altura era de facto uma referência com o professor Resina, que era uma pessoa única do seu género. E, portanto, eu queria muito ir para São José e concorri ao internato geral e fiquei no Hospital de São José. E comecei o meu internato geral. Em 90, eu sabia que ao longo de todo o meu percurso eu queria cuidados intensivos. Na altura não era a especialidade, ia-se para a medicina interna e depois podia-se depois escolher cuidados intensivos, mas não era sequer a especialidade. E eu queria cuidados intensivos e passava os meus dias no Hospital de São José, ou seja, eu fazia o meu internato geral, mas continuava e ficava a aprender nas urgências internas, ia para a unidade, para a UEM, para aprender com colegas fantásticos que aceitavam que uma insapiente estivesse lá a tentar perceber alguma coisa do que eles faziam e de facto foram momentos únicos.
Entretanto, em 1990, eu caso e começa aqui talvez o maior dilema em termos profissionais e pessoais. E porquê? Porque o meu marido é também médico e com uma vida profissional também extremamente ativa e não tínhamos apoio da parte dele. Os pais do meu marido não são portugueses e nem o meu marido, portanto, são estrangeiros, vivem fora de Portugal e os meus pais viviam longe de Lisboa. E, portanto, apoio familiar eu tinha zero. Sabíamos os dois que queríamos constituir família, mas sabíamos os dois também que não poderíamos continuar num registro em que não nos víamos rigorosamente. Passavam-se 1, 2 semanas às vezes para conseguir termos um bocadinho para estarmos juntos. E, de facto, leva a pensar o que é que eu quero da minha vida e isto, o work-life balance, ou seja, o equilíbrio da minha vida pessoal e da minha vida profissional é algo que me vai acompanhar, ainda hoje me acompanha e eu acho que é fundamental. E, portanto, neste sentido, eu estava muito na dúvida o que é que eu iria fazer em termos de futuro. Ou seja, eu queria, por um lado, cuidados intensivos, era isso muito que eu queria, mas sabia que isso eu não poderia ter vida familiar como eu gostaria de ter. E, portanto, qual era o plano B? O que é que eu poderia fazer que me realizasse profissionalmente, mas que ao mesmo tempo me permitisse ter família no contexto em que eu vivia? E o que aconteceu foi que eu gostava e sempre gostei muito de investigação, imenso de investigação clínica, sempre foi uma coisa que me fascinou, não a de laboratório, mas a investigação clínica, e sempre me atraiu imenso a saúde de populações, ou seja, o porquê de doença, o porquê da abrangência, não apenas do ser humano como único indivíduo, mas também como integrante de uma comunidade e de uma sociedade. E isso tudo me fascinava. E na altura eu comecei a ler também muitas coisas sobre epidemiologia, que era uma coisa que não era muito comum naquela altura. E, portanto, começo a perceber que talvez eu me realizasse também, não em cuidados intensivos como eu muito queria, ou pelo menos parar ali e ir buscar isto mais à frente na minha vida, mas fazer ali qualquer coisa e perceber se eu seria feliz a escolher saúde pública na altura. E lembro-me que os meus colegas de faculdade me disseram: tu és completamente aberrante, és louca, alucinada, e toda a gente falava comigo e dizia-me: mas saúde pública, na altura, saúde pública, ninguém escolhia saúde pública. Nós escolhíamos consoante as notas do exame e, portanto, é mais ou menos assim. Eu fui da 4ª ou 5ª pessoa a escolher em Portugal a especialidade. E quando escolho saúde pública, garanto-vos que foi uma gargalhada geral na sala. Porque ninguém estava à espera que alguém escolhesse saúde pública. Mas eu estava bem certa que eu queria tentar este percurso. E foi assim que vou para a saúde pública e faço a especialidade de saúde pública, entretanto tenho a minha primeira filha. E deixem-me dizer que a especialidade em si, sobretudo o ano da Escola Nacional de Saúde Pública, foi fantástico. Aprendi imenso, desenvolvi outras competências, outras capacidades para além das técnicas médicas, daquelas que tínhamos aprendido na faculdade. Isto obviamente acontece em todas as especialidades, mas eu gostei imenso da especialidade, imenso. Fiz depois um período de tempo em Londres e, de facto, para aprender um pouco também da saúde pública do Reino Unido e perceber, na altura era uma referência, e, de facto, eu vim fascinada para Portugal a pensar: é isto deve ser fantástico, pôr isto e mudar a saúde pública em Portugal e fazer parte da mudança que precisamos na saúde para Portugal. E venho realmente com imensa vontade de o fazer. Mas, na prática, depois, no meu dia-a-dia, fui depois para um centro de saúde na região de Lisboa, muito próximo da casa que, entretanto, é onde eu vivia, e, de facto, o dia-a-dia da saúde pública nesta altura, e estamos a falar de 95, 96, de facto, nada tinha a ver com aquilo, com a teoria toda que eu tinha aprendido, com aquilo que eu tinha visto no Reino Unido. Estávamos anos-luz, não havia vontade e, de facto, a saúde pública precisava de dar um avanço. E, ao fim de 1 ano, 2 anos, eu estava francamente triste, não estava realizada, estava profundamente perdida. O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu fiz até agora e o que é que eu vou fazer da minha vida? Conversando com o meu marido, chegamos à conclusão que eu iria voltar para trás, voltava a fazer o exame e iria para cuidados intensivos, era aquilo que me realizaria e realizaria sempre. E, portanto, estou neste, e o meu marido dizia: vamos conseguir e vamos nos arranjar e vamos conseguir resolver isto, e estou neste imbróglio com toda a gente
com imensas opiniões, porque toda a gente tem uma opinião para dar, e de repente recebo um telefonema do coordenador do Internato de Saúde Pública, à data, e diz-me: Paula, andam à procura na indústria farmacêutica de alguém que desenha ensaios clínicos. O que é que te parece? E eu, na altura, disse ao Pedro, era o Dr. Pedro Serrano: Pedro, indústria farmacêutica, isto é tão longe de tudo, o que é que eu vou fazer lá? E ele disse: olha, vais desenhar ensaios clínicos, que é uma coisa que tu fazes bem, que gostas, e dá-te tempo, entretanto vais estudando para o exame, que eu sei que tu vais repetir o exame, e portanto, porquê que não tentas? E foi assim, com imensa... Aí as opiniões eram de facto... Toda a gente dizia: para com isso, indústria farmacêutica, vais-te mudar para o inimigo, isso é completamente aberrante, não vais. E na altura, conversando com o meu marido e com uma decisão muito própria minha, eu fui testar a indústria farmacêutica. Estamos a falar do final dos anos 90. E, sobretudo, nesta altura eu tinha a certeza de uma coisa: a decisão é minha, eu vou ouvir todas as pessoas que gosto e que eu acho que me podem ajudar na decisão, mas a decisão é minha. E isto acho que é o primeiro conceito que eu vos queria transmitir e deixar bem claro, é que fundamental é decidir. Até pode ser uma decisão que não está certa, há sempre forma de voltar para trás, mas a decisão é vossa, é de cada um, ouçam quem vocês acham que pode adicionar valor, mas a decisão é vossa e escolham à medida daquilo que é o vosso gut feeling, aquilo, os vossos sentimentos e aquilo que vos parece melhor. E entrei na indústria farmacêutica e continuo na indústria farmacêutica, passaram 20 e alguns anos. E o que é que me fez manter na indústria farmacêutica? E, obviamente, ao longo do percurso, isto acontece com todos nós vamos tendo cargos progressivamente de maior complexidade e também de maior responsabilidade. E, portanto, fui subindo hierarquicamente e fazendo o meu percurso também, desenvolvendo, sobretudo, e aprendendo muito para lá chegar. E o que é que me fez manter na indústria farmacêutica e o que é que eu faço e o que é possível fazer sendo médica na indústria farmacêutica? Eu, em paralelo, mantive sempre a clínica até há muito pouco tempo, que neste momento, com os vários chapéus que tenho, não me permite, e parei um bocadinho essa fase. De qualquer forma, qual é o que me fez, o driver, o que é que me faz manter na indústria farmacêutica? O conhecimento permanente. Eu aprendo diariamente, porque cada molécula nova, de nova área, obriga-me a que eu vá estudar essa área, áreas completamente diferentes, como podem imaginar, ao longo de 20 anos que já tive, desde vacinas, a Alzheimer, a oncologia, a HIV, enfim, uma panóplia imensa de áreas, mas obriga-me a estudar imenso e obriga-me a ouvir e a conviver com as pessoas que mais sabem dessas áreas. E isto, para mim, é um crescimento profundo imenso. Depois, é uma vontade imensa, cada dia do meu dia, da minha vida, eu faço a diferença na vida de alguém se estiver a desenvolver uma molécula. E isto para mim é fundamental. Desenvolver uma molécula, um medicamento, pode demorar 14 anos. Testar, fazer ensaios clínicos, testar em humanos, perceber quais são as limitações das moléculas ou qual é a mais-valia, alterar. Ver, aprendendo e fazendo a diferença. Eu não sei se vocês têm a noção, mas 40% a 60% do aumento da esperança média de vida devem-se a medicamentos. E, portanto, este estar permanentemente a saber que se vai fazer a diferença é algo que me faz manter. E, por outro lado, há um papel muito importante e crescente dos departamentos médicos na indústria farmacêutica, que é o upskilling necessário da ciência na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica passou por um percurso, eu diria, quase medieval, e que neste momento evoluiu numa franca direção da ciência, e isso motiva-me todos os dias a fazer prevalecer a ciência e a prevalecer os departamentos médicos na indústria farmacêutica. E o que é que nós fazemos? Nós temos a ciência das moléculas, encontramos uma molécula, um alvo terapêutico e vamos levá-la, desenvolvemos através dos ensaios clínicos, e não vou perder muito tempo nisso, mas vamos levá-la até estar na prateleira da farmácia, seja hospitalar, seja ambulatório. Este percurso é extremamente enriquecedor e extremamente valioso. Internamente, este percurso, externamente, nós estamos entre a parte do desenvolvimento da molécula, de R&D, até aos médicos que a vão prescrever aos nossos colegas e estudamos com eles a forma melhor de ter essa molécula. Internamente, o trabalho do departamento médico é trazer a ciência que vem de fora, de quem sabe
de facto, das áreas que nós estamos a estudar e dar aos nossos colegas da parte comercial toda esta ciência, para eles usarem da melhor maneira, da ética e o mais isentamente possível. E este trabalho de charneira entre o interno e o externo é um trabalho que todos os dias em crescendo e que todos os dias faz desenvolver pessoas cada vez mais, aprender e fazer realmente a diferença na vida das outras pessoas. Eu tenho a plena consciência que todos os dias da minha vida, cada vez que se dá mais um passo no desenvolvimento de uma determinada molécula, eu sei que fazemos a vida na diferença de alguém. E digo isto para a minha equipa, nós temos uma equipa, Departamento Médico da MSD, somos 25 pessoas. Eu costumo dizer, se vocês não acordarem com esta vontade de fazer a diferença na vida de alguém, não venham trabalhar, porque não é de certeza aquilo que eu vos peço. Esta diferença é aquilo que me faz continuar também na indústria farmacêutica. E, de facto, o que é que eu aprendi ao longo do meu tempo e que vos posso deixar? Eu diria que há uma parte muito pessoal e uma parte de equipa. Na parte pessoal, é que ser muito bom tecnicamente não é sinónimo de todo de ser muito bom profissional. Vocês têm que perceber que o curso dá-vos um armamentário de competências técnicas. Para serem bons profissionais, vocês têm que ir buscar imensas outras competências, sobretudo soft skills, saber lidar com pessoas, saber lidar com colegas, saber lidar com chefias, por exemplo. E isto é de facto algo que se aprende e que algumas pessoas já têm isso no seu ser, mas que não nos passam isso na faculdade. Liderança pessoal. É muito importante cada um de vocês conhecer os vossos pontos fortes e trabalhar muito sobre esses pontos fortes e também saber os vossos pontos fracos, menos fortes, e desenvolverem-nos todos os dias e acreditarem que são capazes. Aproveitar todas as oportunidades de crescimento. Eu hoje estou aqui e vou crescer porque vou ouvir os meus 2 parceiros de mesa e vou aprender convosco as vossas questões. E, portanto, todos os momentos aproveitem para aprender e para crescerem. Fundamental, o vosso equilíbrio work-life balance. Ser um bom profissional sem ter um bom eu pessoal por trás não funciona. E isto é importante que vocês percebam isso. Aliado a ser um bom profissional, tem que ser um bom eu, no meu ponto de vista pessoal, e respeitar-me a mim, e vice-versa. E, portanto, isto é fundamental nas vossas escolhas e na forma como gerem a vossa vida no futuro. Em termos de equipa, sozinho é impossível e é de facto uma chatice. Não tem interesse nenhum fazer as coisas sozinho e vocês vão perceber ao longo do tempo que assim é. E percebem que nós somos muito individualistas. Nós somos os melhores que entramos na faculdade de medicina e depois tendemos a ser muito individualistas. De facto, é muito desinteressante ser sem uma equipa por trás, sem um grupo por trás. Mas é importante no grupo perceber o que é que esperam de mim. E isto faz sentido, qual é a minha peça de puzzle e o que é que eu faço neste puzzle. E uma coisa que eu tenho para mim, quando recruto alguém para a minha equipa, e que um dia poderei recrutar um de vocês, é que eu vou sempre à procura de pessoas que saibam mais do que eu. Porque não se esqueçam de uma coisa, eu costumo dizer isto muitas vezes, recrutar para a minha equipa um medíocre é um tremendo tiro nos pés, porque os medíocres reproduzem-se a uma velocidade estonteante. E, portanto, vão sempre à procura de pessoas que vos possam ensinar e na equipa eu tenho imensas pessoas e todas elas me ensinam todos os dias algo novo. E, portanto, isto é o que faz equipas que são crescentes, equipas que têm sucesso. Termino com este pensamento que, de facto, eu acho que vai de encontro àquilo que eu sinto. De facto, as nossas escolhas são muito poucas. Tudo o resto nós estamos metidos numa série de engrenagem e que é difícil muitas vezes nós termos escolhas completamente conscientes. Mas o pouco, aqui, essa pequena percentagem, estes 5%, segundo José Saramago, são resultado da sinceridade convosco mesmo. Sejam sinceros quando tomarem decisões e tenham a certeza que é importante tomar essa decisão. E sejam muito felizes na decisão que tomem, porque a qualquer momento vocês podem voltar para trás se não forem felizes. Muito obrigada. Desejo a maior felicidade. Vão dizer com certeza imenso sucesso. Muito obrigada por me ouvirem. Foi um gosto imenso novamente e estou disponível para perguntas. Obrigada.
Professor Dr. André Albergaria, investigador especializado em Oncobiologia, doutorado pelo Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho. Completou o Training Program in Pharmaceutical Medicine e é pós-graduado em Biobusiness. É diretor do Gabinete de Investigação de Translação e Interface com a Indústria no IPATIMUP e 3S e professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É ainda membro perito no Horizon 2020 Program Committee da União Europeia e no PERIN, Portugal in Europe Research and Innovation Network. Damos-lhe agora as boas-vindas. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi endereçado pela comissão organizadora do MedStart. Para mim, esta é a melhor parte do congresso, é a parte que eu consigo tirar a máscara, o que é sempre muito bom, e devo dizer que estou duplamente satisfeito em participar neste congresso, em dar o meu contributo, primeiro porque adoro a cidade de Guimarães e porque é a primeira vez em ano e meio, talvez mais do que um ano e meio, que tenho a satisfação de participar num congresso de forma presencial. Acho que ciência, saúde, educação tem que ser feita assim, de forma presencial. Nós passamos um tempo bastante difícil a falar para um computador, para um Zoom, para um software, e é com muita satisfação que eu estou aqui presencialmente para podermos discutir assuntos interessantes das nossas carreiras e mostrar o nosso percurso ao longo da vida, de certa forma para vos mostrar, ainda que vocês estão a meio ou talvez ainda no início das vossas carreiras, que os percursos, aquilo que vocês decidem, muito como a doutora Paula falou, a vida não é uma linha reta, efetivamente. Nós temos, acho que a doutora Paula falou aqui em 3 coisas muito importantes que estão super alinhadas com aquilo que eu vou falar. A vida é feita disto. Há um ditado português que diz que o caminho faz-se caminhando. E isto não é uma linha reta, efetivamente. Falou-se fazendo, aprendendo e vivendo. E, portanto, a vida é isto e a minha apresentação também vai um pouco nesse sentido. Eu sou investigador de base. Fui investigador durante os últimos 20 anos no IPATIMUP, hoje em dia o I3S, o maior instituto de investigação em saúde do país. Mas eu queria passar ao slide seguinte, passando ali o título, que vocês já tiveram a oportunidade de ler, e realçar esta mensagem que aí está. E este esquema que aqui está mostra um bocadinho aquilo que a doutora Paula estava a falar. Em tudo na vida, o que é realmente importante são personal skills, a vossa personalidade, o vosso querer, mas principalmente a vossa atitude perante a vida e perante a profissão de aquilo que vocês querem fazer, a atividade que vocês querem fazer. Sem estes 2 componentes, sem a vossa atitude, dificilmente se conquista os objetivos a que nos propusemos. Portanto, aqui o que eu quero deixar é que este esquema fala por si, as coisas estão todas intrincadas umas nas outras, todas interligadas, e aquilo que é a self-education, o self-improvement, aquilo que vocês fazem de formação ao longo do vosso curso, ao longo da vossa vida, não acaba no final de um doutoramento, não acaba no final do internato, não acaba no final de uma especialidade. É um processo efetivamente contínuo que se alimenta a si próprio, e daí o ditado que o caminho faz-se caminhando, e maximiza a vossa contribuição perante o vosso ecossistema, perante a sociedade, e aumenta também o impacto daquilo que é o vosso contributo em termos da área médica, o que é que vocês estão a fazer. Portanto, este esquema mostra que é importante nós explorarmos novas carreiras, novas oportunidades de educação, de formação ao longo do nosso percurso, desenvolver novos skills, experimentar coisas novas. Isso vai nos levar a refletir sobre as nossas capacidades mais fortes que temos na nossa vida, nas nossas capacidades académicas também. Conectar com pessoas, ao conectar com pessoas nós vamos criando oportunidades. Essas oportunidades levam a desenvolver novas skills também. Portanto, tudo isto roda sobre si próprio e entre estes vários fatores. Isto é uma mensagem que realmente é muito importante. Foi-me pedido para falar do percurso em saúde e por isso eu vou mostrar um bocadinho daquilo que foi a minha carreira e tem sido a minha carreira, porque, mais uma vez, nunca vai acabar, só que no dia que eu me formar, se é que isso vai acontecer um dia. E eu posso dizer que, se calhar, olhando para trás para os últimos 20 anos, a minha carreira foi feita em 2 lanços de escadas, digamos assim, em 2 partes. Uma parte que começa naturalmente, como todos nós, vamos para a universidade, tiramos um curso, eu tirei um curso de Biologia Aplicada, digamos que é assim o nosso starting point, não tem que ser esse, mas esse é o starting point. Ali é um degrau intermédio ali que não tem nada, mas que foi um degrau muito importante porque foi quando eu acabei a faculdade e comecei um estágio de licenciatura
já numa instituição, mais uma vez, como a doutora Paula vai dizer, eu sabia exatamente aquilo que queria e escolhi, foi a minha decisão que assim fosse, e logo desde muito cedo, eu tinha 22 anos, e decidi logo entrar para o IPATIMUP e fazer o meu estágio de licenciatura no IPATIMUP, que foi a melhor decisão que fiz até hoje. Eu não tinha a noção na altura do quão bom tinha sido essa decisão, vejo agora os frutos, porque eles refletem-se naquilo que eu sou hoje, na carreira que eu tenho hoje. Devo dizer que correu muito bem, tive a sorte, nós também temos de ter sorte na vida. Eu tive um bom orientador, tive bons colegas, um bom ecossistema de trabalho, e devo dizer que eu acabei a minha licenciatura com mais papers do que o meu próprio orientador. Portanto, correu bem demais. O meu orientador da faculdade tinha muito menos artigos publicados do que eu, e foi um bocadinho também embaraçoso defender a tese de licenciatura nessas condições. Pronto, logo a seguir, eu costumo dizer que a carreira científica, se é que existe uma carreira científica, é um bocadinho uma máquina de lavar roupa, quer dizer, nós acabamos a licenciatura, entramos no mestrado, acabamos o mestrado, entramos no doutoramento, acabamos o doutoramento, entramos no pós-doc, e isto é efetivamente um caminho que é mais ou menos o caminho clássico de uma carreira de investigação. Eu entrei depois comecei a afunilar, comecei a decidir realmente o que é que queria a oncologia, queria câncer da mama, fiz um mestrado já na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, um mestrado em Oncologia Molecular, aqui comecei a entrar mais num ecossistema, mais num ambiente científico e clínico, comecei a objetivar mais aquilo que eu queria no futuro, ou seja, foi um processo de maturação e que me fez muito bem. Tive muitos colegas que acabaram a licenciatura, o estágio de licenciatura, e passaram diretamente para o doutoramento. Devo dizer que foi a melhor decisão, foi fazer um mestrado, e podia tê-lo feito também, e foi neste mestrado, um mestrado já pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde fiz a tese já no IPATIMUP, foi talvez, mais do que o doutoramento, o sítio onde eu aprendi mais em oncologia, foi aqui. Depois passaram-se aqui alguns anos, onde eu tive a oportunidade e também a sorte de publicar muito, continuei a publicar muita ciência, fui a muitos congressos, conheci muita gente, tive aquilo que é o sabor e uma amostra do que era o ambiente académico, de uma carreira académica, fiz muitos contactos, contactei muito a indústria farmacêutica, comecei a entrar num ecossistema um bocadinho diferente dos meus colegas. Mas o que importa deste período todo que aqui ocorreu é ter contacto com diferentes mindsets e não ser aquela carreira pura e dura da ciência, da investigação, de que entramos numa coisa, saímos e temos que entrar forçosamente noutra. Foi essencialmente perceber que existem diferentes mindsets e formas diferentes de ver a ciência. E foi aqui o shift que se fez na minha vida. Eu, entretanto, quis entrar no doutoramento, porque na altura tinha que ter um doutoramento. Eu costumo dizer que é o must-have passport. O doutoramento é o culminar daquela parte da carreira de formação científica, mas não é necessariamente assim. E hoje sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Fiz o meu doutoramento num ano no Minho e o resto no Imperial College em Londres. A verdade é que eu acabei o doutoramento e, como todos os meus outros colegas de doutoramento, acho que o sentimento geral é este. Eu não sei se quem já esteve no Death Valley, esta é a imagem do Death Valley. É uma fotografia que eu tirei em 2009. E a verdade é que quando acabamos o doutoramento sentimos no Death Valley. Um ambiente super inóspito, não é a nossa zona de conforto. Sentimos mais ou menos perdidos no ar, não sabemos para onde é que devemos de ir. Há uma estrada longa, há um caminho a percorrer longo pela frente, mas não se vê nada lá ao fundo, não sabemos para onde é que isto vai, não sabemos se devemos voltar para trás, como falou a doutora Paula. É um momento crítico na nossa carreira científica. É o final do doutoramento, onde eu me pergunto, ok, eu tenho um doutoramento e agora? O que é que eu vou fazer? Isto é o fim? É isto? É tirar o doutoramento e agora? O que é que eu vou fazer daqui? Há tanto caminho para seguir, keep the eyes on the highway, mas nem sempre tem que ser assim. Isto será a única zona de conforto onde eu consigo estar? É nesta área, é no meu doutoramento. A verdade é que no final do doutoramento nós saímos com uma data de expectativas sobre aquilo que deveria ter sido o meu doutoramento e sobre aquilo que ele me pode dar para o futuro. O output que aquele doutoramento pode dar. Mas a par das expectativas, eu também tenho experiências. E o doutoramento, quero que vos diga, que é uma fase da nossa vida que nos forma como pessoas. Desapontamos-nos muitas vezes, ficamos tristes muitas vezes, frustramos muitas vezes, temos alegrias muitas vezes quando um paper é aceito.
temos que repetir muitas experiências. Portanto, a nível pessoal, eu não estou a falar de carreira científica, a nível pessoal, os doutoramentos têm esta capacidade de nos transformar como profissionais, a preparar-nos como profissionais, mas essencialmente a preparar-nos como pessoas, porque há muitas adversidades que ocorrem durante o doutoramento. É muito importante. E por isso constrói-se um largo espectro de experiências que são importantes para o futuro. E por isso é que a partir daqui é que começa efetivamente o futuro. A vida de um cientista não acaba no seu doutoramento. Portanto, este é o tempo de decidir qual o caminho que eu quero. E o final deste basis graduation do doutoramento, é um passo crítico para começarmos a pensar e a questionar o que é que nos faz sair da cama e ir trabalhar com um sorriso na cara, o que é que eu quero fazer, onde é que eu quero estar dali a 10 ou 20 anos, que capacidades profissionais eu aprendi durante todo este percurso e também quais são as personal soft skills, que a doutora Paula também falou, que é muito importante. Cá está, o doutoramento e a vida académica molda-nos muitas vezes a nossa personalidade, geralmente para melhor, e principalmente como é que eu acho que posso contribuir de forma satisfatória para a sociedade que me rodeia. O que é que eu posso fazer com as minhas personal skills e com as minhas professional skills para permitir ou acrescentar valor à sociedade onde eu vivo. E que tal começamos por isto? Procurar o nosso nicho. Olhar para o mercado, olhar para a sociedade, olhar para a ciência, olhar para a medicina e tentar criar e encontrar ali um espaço vazio onde eu possa preencher, onde eu possa fazer a diferença. Qual é a peça do puzzle que está a faltar naquele momento, naquele sítio, na minha cidade, no meu país, no meu ecossistema? É uma oportunidade também para consolidar ideias, experiências, complementar o treino que tivemos durante aquele tempo, algum educational gap que tenhamos visto que não foi feito, e construir o nosso espaço para trabalhar. E foi aqui que as coisas, se calhar, modificaram-se. Como vos disse, eu fiz o doutoramento no Imperial College, em Londres, tive 3 anos e meio em Londres a viver. Estive no Imperial College School of Medicine e, na altura, era aluno de doutoramento, ia só a seminários puramente científicos, mas houve uma altura que havia um seminário que foi dado por uma colega que fazia parte e liderava, era diretora do Industry Partnerships and Commercialization. E eu achei aquilo super challenging, estranho, eu vou ver. Não era suposto eu ir, mas eu fui. E comecei a olhar o que é que estava a ser, o que é que ela estava a dizer, o que é que estava a mostrar, e aquele departamento de Industry Partnerships and Commercialization já existia no Imperial College há 25 anos. O Imperial College, como vocês sabem, está no ranking, no top 5 das universidades do mundo a produzir inovação médica. E o Imperial College já tinha uma estrutura montada gigantesca para aproveitar e capitalizar esse conhecimento gerado pelos cientistas do Imperial College em prol de inovação injetada na indústria farmacêutica e na clínica e nos nossos doentes. Portanto, eles, há muitos anos atrás, tiveram essa visão. Perceberam que a academia era um polo de produção de conhecimento importante que, de alguma forma, teria que ser desmontado de forma a que seja assimilado pela comunidade médica, pela indústria farmacêutica e, finalmente, recebido pelos doentes sob a forma de outcome de saúde. E eu olhei para aquilo e disse, nós não temos isto em Portugal. E Portugal, devo-vos dizer, em termos científicos, nós não estamos nada mal no ranking europeu. Nós somos dos países que melhor produz ciência, e principalmente ciência médica. Okay? Principalmente ciência médica. Temos um índice de produção enorme. Entretanto, fiquei a gostar da ideia e fui para Amsterdão, em 2000, já não me lembro bem, 2010, penso eu. E fiz este Biobusiness Summer School. Um summer school grande demais, enorme, durou um mês, onde eu aprendi imenso. Onde eu aprendi capitalizar coisas que eu já conhecia, mas não sabia como aplicá-las. Percebi como se fazia uma empresa, percebi como se registava uma patente, percebi como se fazia proteção de IP, percebi como se fazia todo o trajeto de passar daquilo que era aquilo que eu fiz durante 15 anos numa bancada para aquilo que podia ser útil a alguém. Fazer a diferença, como falou, fazer a diferença de alguém.
Então eu decidi, fiz a minha decisão e decidi que, ok, eu vou acabar este meu doutoramento da melhor forma possível. Acabei com quase 45 publicações e decidi enverdar por uma área ligeiramente diferente, totalmente ao lado daquilo que nós estávamos habituados em Portugal, e enverdei pela carreira de uma carreira de biobusiness. E o que é isto? Eu precisei na altura, este era o meu objetivo, este era o meu goal, e então eu tinha que fazer agora o segundo patamar das escadas para chegar aqui. E então, eu para fazer isto, eu tinha que ter conhecimentos daquilo, ou os conceitos daquilo que hoje nós chamamos como Translational Research, Clinical Research, preciso de aprender ensaios clínicos, qual os processos de desenvolvimento de drogas, o que era a inovação em saúde, que é um tema bastante complexo, e ter noções de economia no que respeita a investimento em empresas. E eu então decidi começar um novo patamar de escadas, para conseguir construir o objetivo, ou conseguir construir as escadas para chegar àquele objetivo. Então, o que é que eu preciso? E aqui entra o tema do Congresso, carreiras alternativas. Então, o que é que eu precisei de fazer para conquistar esta carreira alternativa? Quais são as capacidades complementares que eu tenho que trazer para perseguir, para continuar para este objetivo? Então, eu tinha que ter conhecimentos de ensaios clínicos, de como é que se desenhava um ensaio clínico, como é que se projetava um ensaio clínico, o que é que eu precisava de fazer, como implementar, os processos de drug development, medical affairs, assuntos regulamentares, health economics, tive que fazer tudo isto. E fiz várias formações nesta área. Fiz no IFARMED, o mestrado em Medicina Farmacêutica, fiz a certificação europeia de investigador clínico, continuei a fazer outros cursos paralelos para ganhar skills nesta área de investigação clínica. Depois fui convidado, em bom tempo, para ser analista de investimento na área da saúde, numa venture capital, uma capital de risco conhecida em Portugal, Portugal Ventures, e aí eu fiquei como coordenador de toda a área de projetos em saúde, nomeadamente tive como administrador em 4 empresas da área de oncologia portuguesas, 4 startups, como diretor de Business Design, Innovation Plan, Market Evaluation, capital de risco, avaliação de risco do mercado. Tive 3 anos a trabalhar na Portugal Ventures e só saí porque não conseguia aguentar tantas coisas que, entretanto, se colocaram no meu caminho. Entretanto, fui perito da Comissão Europeia, sou consultor para a FCT, já trabalhei com a ANI. Depois, cheguei onde estou hoje, como diretor do gabinete da equipa de investigação de translação e parcerias com a indústria do I3S, e, entretanto, faço parte de vários organismos europeus, a EATRIS, o ICPERMED e muitos outros. E isto é onde estou hoje. Sou diretor desta unidade, uma unidade que eu vou ter a oportunidade de vos falar daqui a bocadinho, mas não queria começar sem vos explicar um bocadinho o porquê desta deriva para a investigação de translação. E se calhar para percebermos melhor o que é isto de investigação de translação, que se fala hoje. Hoje é praticamente impossível falarmos num fórum científico ou clínico sem se falar de investigação de translação e de inovação, passou a ser um chavão. Mas as pessoas têm que perceber como é que este termo apareceu e porque é que é tão importante falarmos sobre isto. Apareceu numa primeira fase por causa disto. Porque durante muitos anos, e ainda hoje é assim, nós produzimos centenas de milhares, não estou a exagerar, são centenas de milhares de papers científicos por dia em todo o mundo. E isto não tem espelho naquilo que é os avanços que nós temos na clínica e na indústria farmacêutica. Nós temos uma quantidade enorme de conhecimento que é disponibilizado todos os dias, sobre a forma de artigos científicos, e, naturalmente, esta velocidade não pode ser a mesma e não é a mesma daquilo que é a inovação a chegar aos nossos doentes sobre a forma de medicamentos inovadores, porque, tal como a doutora Paula falou, é um processo complexo. Leva 14 anos, nós temos que fazer ensaios clínicos, portanto, a ciência cresce muito rápido, a clínica cresce muito, muito mais devagar. A inovação clínica tem o seu tempo, tem que acontecer no seu tempo. Mas há um grande problema nisto, é que não há um broker. E muitas vezes há uma desaceleração desmesurada daquilo que é a transferência do conhecimento que é gerado academicamente
para aquilo que é a aplicabilidade daquela molécula, daquele aminoácido, daquela tecnologia para a clínica. Pronto. E por isso nasceu o conceito de investigação de translação. Porque as publicações científicas que nós fazíamos não estavam a contribuir na mesma medida para aquilo que são os benefícios em saúde. E não estou a dizer que as coisas não funcionaram. Nós hoje, em oncologia, pelo menos, nós temos um panorama absolutamente diferente daquilo que era há 14 anos. Então, com a imuno-oncologia, tem sido formidável o que nós temos conseguido fazer hoje na área médica. E nós todos sabemos que os health outcomes são muito importantes. E vejam aqui este quadro. Não sei se sabem o que significa QALYS, é uma medida de anos em qualidade de vida. E se repararem, este quadro não deixa este gráfico não deixa qualquer dúvida. Health outcomes are improved by better management, increased translation research, new knowledge and new innovation. Se repararem, aquilo que faz subir esta curva aqui é investigação de translação, avaliação e monitorização e políticas públicas de saúde. E lá em cima, no topo, aquilo que mais faz crescer este gráfico, estes QALYS, é o desenvolvimento de novo conhecimento, novas intervenções médicas, biomedical research e clinical research. É isto que faz aumentar qualidade de vida e anos com qualidade de vida. Mas há depois aqui uma outra razão. A indústria farmacêutica. E o que é que aconteceu? O que é que a indústria farmacêutica tem a ver com translation research e inovação? Como muitos de vocês saberão, ou se calhar não, houve uma grande crise da indústria farmacêutica global entre 2004 e, sensivelmente, 2011, que o chama ali o Mind the Gap, que foi caracterizado por quê? Por um enorme investimento em R&D por parte da indústria farmacêutica global, uma enorme disponibilização de dinheiro para se gerar nova inovação, só que essa inovação não estava a chegar cá fora. Não estava a ser traduzida sob a forma de novos medicamentos. Então a indústria farmacêutica teve um declínio marcado na sua produtividade. E isso, claro, que se reflete, houve muito investimento e muito poucas drogas aprovadas. E como é fácil de perceber, a indústria farmacêutica vive da inovação, vive das patentes que tem sobre os seus medicamentos, e não havendo injeção de inovação nos seus pipelines, há uma crise grave que depois também tem repercussões ao nível financeiro. Outra razão foi que, concomitantemente, aconteceu nesta mesma altura, foi aquilo que nós conhecemos como patent cliff. As blockbuster drugs que havia na altura e que era uma grande fonte de receita para a indústria farmacêutica, perderam as patentes, entrou os genéricos, houve uma fase, uma conjunção de fatores que fez com que esta crise tivesse acontecido naquela altura. Os especialistas dizem que vem aí mais uma, espero bem que não. Até 2025 esperamos que isto não aconteça. E é verdade, é o que aqui diz, over 198 billion in global prescription drug sales are at risk between 2019 e 2022 from patent expirations. Portanto, estamos próximos de um second patent cliff. Aqui a razão, aqui a grande questão, baseia-se única e exclusivamente na injeção de novas moléculas no mercado para trazer inovação, para trazer mais soluções médicas aos nossos doentes. Posto isto, a indústria farmacêutica teve que se adaptar a estes novos desafios, teve que gerar novos modelos de adaptação a esta nova forma de inovação, criando open collaborations, criando novos modelos de negócio, aquilo que nós chamamos Open Innovation, as calls, que toda a indústria farmacêutica hoje em dia tem. Há 7 anos atrás, quando nós abríamos o site de uma indústria, não encontrávamos aquilo que encontramos hoje, que é Partnership with Us, Open Innovation Tools, prémios MSD Inovação. Toda a indústria farmacêutica hoje virou-se totalmente para a academia como forma de se autoajudarem no desenvolvimento de novas moléculas e trazer para o mercado. Isto é importante porque vai permitir a injeção da tal inovação da indústria farmacêutica e vai aumentar a tal produtividade da R&D, que foi o problema que se iniciou há uns anos atrás. E por isso este paper mostra muito bem aquilo que nós vivemos hoje. A indústria farmacêutica, a academia agora chamam-se Drug Buddies. The pharmaceutical industry is seeking stronger ties with academia in a bid to speed up drug development. E isto é bem verdade, é o que nós vemos hoje em todo o mundo, com repercussões e com resultados claros à vista.
E então foi nessa altura, quando acabei o meu pós-doc, que decidi ir vir da Inglaterra, e olhei para o meu ecossistema, aquilo que eu vos falei há bocadinho, criei o meu nicho. Verifiquei que em Portugal não havia nenhuma estrutura destas que conseguisse ser o broker, conseguisse ser o facilitador entre aquilo que os meus investigadores produzem todos os dias, aquilo que os clínicos me dão como feedback de grandes unmet needs na clínica e aquilo que a indústria farmacêutica também precisa de receber em termos de inovação académica. E por isso eu fiz esta unidade, Translation Research and Industry Partnership, que desenvolve, faz a gestão estratégica de colaborações científicas e que traz à mesma mesa cientistas da indústria farmacêutica global, os cientistas da nossa casa, do I3S e outros, e os clínicos que trabalham em determinadas áreas, todos para conversar, para formarmos projetos realmente estratégicos. E hoje em dia, o termo que foi proibido desde que eu fiz esta unidade há 11 anos atrás, é patrocínios. Não há mais patrocínios, isto acabou. Nós somos parceiros da indústria farmacêutica para criar valor, para também ter um retorno, para dar justificações do dinheiro que é investido em nós, e isso é que prestigia a investigação também e é estratégico para a indústria farmacêutica. Se não for o win-win, não é bom para ninguém. Portanto, este é um paradigma que se mudou desde que esta unidade foi criada, é que os projetos são de grande envergadura, são projetos estruturantes, são projetos de inovação, são projetos que permitem muitas vezes melhorar até medicamentos que já existem, fazer com que o docking do anticorpo funcione melhor, fazer ensaios clínicos, construir ensaios clínicos, aumentar o número de ensaios clínicos de iniciativa do investigador. É para isso que esta unidade que eu lidero existe. E, como vê, é trazer todos esses stakeholders à mesma mesa em projetos de parceria que sejam win-win. Obviamente que nós sabemos que aquilo que é o mindset da indústria é totalmente diferente do mindset da academia. É assim, as coisas são assim e não há como mudar. Eles são empresas, nós não somos, e por isso temos que olhar para isto e, em vez de virar costas, é perceber não aquilo que é diferente, mas focar-nos naquilo que é comum. E, obviamente, que na universidade a grande preocupação é a missão pública, o número de publicações que nós fazemos, é um basic research, é na criação de valor, um bocado temos aquela coisa da liberdade do investigador investigar só porque sim, porque lhe apetece investigar sobre o aminoácido da pata esquerda da lagarta das couves. Isto é tudo muito bonito. Mas também há uma parte que é muito aplicada. Da parte da indústria, obviamente, que é uma empresa, estão vocacionados para injetar a tal inovação e trazer novas soluções médicas para o mercado, estão importados naturalmente com os revenues desta estratégia, muito vocacionados para os resultados da investigação, com o mercado, o acesso ao mercado, o payment, obviamente que são opções, que são mindsets diferentes. Mas aqui no meio, escuso de ler isto tudo, há uma série de questões em comum que fazem com que se consiga planear e desenhar ensaios e desenhar estudos muito importantes para ambas as partes. Muito importante, o setting organizacional de uma indústria é obviamente um setting muito diferente daquele que é a academia. Mas uma coisa que é muito importante, quando nós nos sentamos à mesa com cientistas da Global, e há muito pouco tempo, nós temos projetos com a MSD também, temos projetos com a AstraZeneca, com a Roche, com a Novartis, com a Merck Serono, que agora é só Merck. Eu lembro, há muito pouco tempo atrás, nós tivemos um projeto que estávamos a desenhar com a Merck Serono, alemã, de Darmstadt. E nós tivemos, 3 em 3 meses, tínhamos 8 a 10 alemães sentados na nossa mesa de reuniões no Ipatimup, a trabalhar connosco. Quer mais assim, quer este doente com essas características, quer aquele. Posso-vos dizer que um projeto desta envergadura leva mais ou menos 1 ano a construir. 1 ano a construir. E aquilo que nós temos vindo a aprender nos últimos 10 anos desta atividade é que a coisa mais importante para o sucesso de uma relação entre a indústria e a academia é efetivamente a sinceridade, a verdade e o balanço entre as expectativas e os benefícios. Porque o que nós não queremos, e atenção que os cientistas da área farmacêutica sabem ciência muito melhor do que muitos que estão na academia, até porque muitos vão da academia para lá, sabem muito bem de ciência, sabem muito bem do que é que se está a falar, são mesmo muito bons, dominam áreas como ninguém. E aquilo que é importante estar bem claro nestas reuniões é balancear essas expectativas, dizer, ok, onde nós queremos chegar é isto, ver quais são os riscos, identificar quais são os benefícios.
Porque após assinar um contrato de investigação, ou investigação contratada, não é a meio do percurso que eu vou dizer, mas eu achava que vocês conseguiam fazer isto. Eu nunca disse isso. Mas afinal, então os resultados, então os doentes eram para ser 150, porque é que estão 70? Mas eu nunca disse que eram 150. Isto nunca pode acontecer. As coisas têm que ser postas na mesa e por isso é que dura tanto tempo a construir. Porque só arranca quando todos estiverem confortáveis com aqueles objetivos, com aqueles riscos e com aquelas expectativas. Isso é muito importante. E a verdade é que a academia pode dar coisas muito importantes à indústria. Ideias disruptivas, novos conceitos, novas tecnologias, talentos, conhecimento específico em determinadas vias, mecanismos de doença, acesso a doentes também, porque tem protocolos com os hospitais, e tudo isso é muito importante. Da mesma forma que a Pharma é muito útil à academia, porque traz acesso e expertise no drug discovery, e muitas vezes nós temos projetos que avançam a um determinado nível e chegam a partir dali e já não conseguem evoluir mais, porque não temos capacidade para isso, nem tecnológica, nem expertise científica. Muitas vezes chegamos a um ponto, temos que partir para ensaios pré-clínicos mais complexos, e a indústria farmacêutica sabe o fazer muito bem, tem tudo montado, tem todas as capacidades para fazer uma colaboração no momento certo, com o tipo certo. E muitas vezes também, a partir de agora, desde há algum tempo para cá, há muitas calls europeias onde a indústria vai connosco dentro destas calls com projetos de grande envergadura. Portanto, o mindset mudou. Passamos de uma fase antiga, que eu chamo Old Collaboration Model, em que a Pharma simplesmente funcionava como um financiador, um patrocinador de ciência, que era a pior coisa que havia. Retinha todos os direitos daquilo que é IP, ficava com todos os benefícios comerciais. Hoje em dia não é nada disto. Hoje em dia temos uma Pharma e uma academia que partilha riscos, partilha benefícios, que tem success fee, que permeia os investigadores quando trabalham bem, quando um determinado fármaco chega a uma determinada fase de desenvolvimento. Enfim, há uma série de questões que mudaram completamente o paradigma nos últimos tempos. Há uma receita para o sucesso. Eu já falei na minha apresentação de algumas delas. Este balanço de Build Science-Driven Collaborations é muito importante. Ter uma noção clara do alinhamento das ideias de um lado e do outro. Uma das coisas que é muito importante é sentarmos à mesa com estes cientistas e a última reunião, ao fim de 10, 12 reuniões, aí sim, aí podemos falar de dinheiro. Nunca, mas nunca, nunca, em caso algum, a primeira reunião tem que ser baseada de quanto é que nós precisamos ou quanto é que vocês nos podem dar. Isto afasta por completo qualquer cientista, qualquer businessman da indústria farmacêutica, porque ele repara que do outro lado simplesmente estão interessados em receber o dinheiro, e não é isto. A última reunião de todas, porque isto realmente não é um problema. Se o projeto for bom, trouxer valor, aumentar, ou tem a capacidade de estratificar doentes, tem capacidade de aumentar o espectro de doentes que podem ser incluídos para aquela indicação terapêutica, isto é o que importa. No fim, as contas fazem-se no fim. Portanto, isto é uma coisa, são conceitos muito importantes que às vezes nós em Portugal não temos muito bem esta noção e vamos querer logo as coisas todas resolvidas numa primeira reunião. Isto é só um exemplo de algumas empresas com quem nós temos vindo a trabalhar ao nível global. Nós fazemos sempre a questão de trabalhar com as nossas afiliadas portuguesas, com a indústria portuguesa. Muitas vezes é a indústria portuguesa que nos apresenta e que nos leva aos grandes decisores deste tipo de projetos lá fora, nas globais. E eu agora queria passar, já para os meus últimos slides, em termos de carreira alternativa. Eu acho que não só para investigadores de base como eu, mas principalmente vocês que estão no vosso início de carreira, na carreira médica, e já foi falado aqui, acho que a investigação clínica é uma área incrivelmente apetecível, interessante, challenging, e que Portugal ainda tem que crescer bastante nestas áreas. Há uma enorme margem de progressão. E por isso eu faço aqui, é uma carreira alternativa ou é complementar? Eu tenho que deixar de fazer a minha prática assistencial médica para ir fazer ensaios clínicos, ou posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eu sei, a doutora também sabe, esta resposta não é fácil. Nós em Portugal temos uma estrutura de carreira médica que não permite de forma confortável que os médicos se dediquem como se deviam dedicar à investigação médica. Não há tempo exclusivo para dedicação. Enfim,
Nós sabemos, durante os últimos 4, 5 anos, a quantidade de white papers que existiram, fóruns de discussão, diretrizes, estudos da PwC, um em 2013, o outro em 2016 ou 2015, enfim, nós conseguimos mapear durante esses últimos 6, 7 anos de forma muito precisa quais eram os obstáculos em Portugal o não haver autonomia financeira associada à prática dos ensaios clínicos, tudo faz parte do mesmo bolo, desaparece nas dívidas hospitalares, enfim, há aqui uma série de coisas que estão perfeitamente mapeadas e que só precisa de vontade política para as coisas mudarem e para Portugal se afirmar na cena dos ensaios clínicos. E por isso eu começava pelo aquilo que eu acho que pode ser uma evolução lenta. Não vale a pena estarmos aqui a dizer qual é a importância dos ensaios clínicos, que obviamente proporcionam um conjunto alargado de benefícios, diretos e indiretos, para os elementos social e económico, a começar logo pelo benefício para os doentes, o acesso gratuito, o acesso à inovação, enfim, nós todos conhecemos muito bem quais são as vantagens dos ensaios clínicos. A verdade é que eu chamo-lhe uma lenta evolução, mas é uma evolução e nós temos que estar satisfeitos por esta evolução. Só que é uma lenta evolução. Se nós olharmos para 2006, nós tínhamos muito mais ensaios clínicos em 2006, muito antes de termos percebido quais eram os obstáculos que havia ao não crescimento de ensaios clínicos em Portugal. Apesar de tudo, temos tido um crescimento lento, um bocadinho modesto, que tem que ser mudado. E por isso esta evolução tem sido lenta, provavelmente porque não temos cuidado ou não temos tido a vontade necessária e as ações necessárias para mudar aquilo que está errado em todo este percurso. Mas há aspectos muito positivos, a começar pela sensibilização das pessoas, da sociedade para os ensaios clínicos, pelo aumento do awareness para a importância dos ensaios clínicos. Nós não tivemos aqui entre 2009 e 2017 um aumento brutal daquilo que são ensaios clínicos registados em Portugal, mas tivemos uma maior capacidade de recrutamento de doentes que é significativo. Isso é muito importante, porque outro grande problema que nós temos em ensaios clínicos em Portugal é o recrutamento. E isso melhora a nossa imagem. Quanto mais doentes que nós conseguimos recrutar para os nossos ensaios clínicos, melhor. Mas também é fácil de recrutar porque os doentes também estão mais sensíveis e mais sensibilizados, aliás, para a importância dos ensaios clínicos e para o quão seguro é estar num ensaio clínico. E não existe esta desculpa, nós somos um país pequenino e não conseguimos fazer tão bem como os outros. Devo-vos dizer que a Bélgica é provavelmente um dos 3 melhores países da Europa a fazer ensaios clínicos e é tão mais pequenino do que nós. Portanto, não é por aí. Um outro dado interessante é ver que nós estamos a aumentar e bastante, temos aqui um aumento de 20% de ensaios clínicos de fase 1, o que é muito importante porque demonstra os ensaios de fase 1 são ensaios de fase precoce e mostra que se calhar isto já é o reflexo de alguma inovação que está a sair da iniciativa do investigador, de projetos de iniciativa do investigador ou de instituições científicas que estão a passar para ensaios clínicos. Qual é a margem de progressão que nós temos? Nós continuamos a ter um déficit enorme de ensaios de iniciativa do investigador, sendo eles quase, na sua total maioria, 97% ensaios da indústria. E atenção, os ensaios da indústria são importantíssimos. Eu não estou a dizer que nós temos que inverter estas cores, bem pelo contrário. Nós temos que balancear estas cores, porque as unidades hospitalares que nós temos têm tudo, aliás, a aprender com a expertise de muitos longos anos que a indústria farmacêutica tem em ensaios clínicos. E só a partir daí é que vai ter efetivamente o treino e a capacidade de implementar ensaios clínicos de iniciativa investigadora. Mas é um caminho longo que eu sei que vai acontecer. E para vocês, internos, não digam, isto é só para a oncologia, ou isto é só, mas eu quero ir para a área de cardíaca e não se faz nada em investigação clínica. Vocês podem ver por este gráfico, há para todos os gostos e feitios. Obviamente a oncologia ocupa 42%, mas eu diria que é difícil falhar aqui uma especialidade que vocês não estejam e que possam ingressar para a investigação clínica. E pronto, e queria acabar com este slide. Não interessa o que vocês decidam fazer no futuro, desde que tenham prazer a fazê-lo, está bem? Muito obrigado. Dr. Francisco Velez Roxo.
Muito boa tarde a todos, que daqui a pouco já é hora do lanche. Cumprimentar os presentes e os que estão remotamente em casa e, naturalmente, ter o privilégio de, depois dos meus antecessores, a doutora Paula e a doutora André, praticamente já não ter mais nada a dizer a não ser organizem-se, porque realmente vocês ficam com aquela sensação, agora é que é. Do ponto de vista da organização deste Congresso, devo enaltecer porque, conhecendo de longa data as organizações dos internos, este momento é um momento realmente grandioso, sempre depois da pandemia. Portanto, um Congresso pós-pandémico vai para o meu currículo com um grande e com um elogio à forma organizativa, incluindo o jantar de gala de ontem, que teve uma grande intervenção da Tuna, combinada a nível nacional dos internos. Gostei de os ouvir. Naturalmente, como jovens médicos, a única sensação que fica é que eu sou já um velho doente e, como tal, nada como deixar-vos nas vossas mãos que o meu futuro seja um futuro radiante. Não sendo médico, a minha carreira profissional ligada à economia e à gestão foi desenvolvida numa decisão estratégica. Continuar ligado à universidade sempre, desde os anos 77, 78, e ligado às empresas para aplicar. Isto não é muito fácil de fazer. Reparem que é o dobro do trabalho e às vezes só metade do dinheiro. Portanto, o que significa, para um economista, não é grande espingarda. E, curiosamente, não aderi logo à saúde na primeira fase e fiz um percurso internacional em diferentes países, desde os países nórdicos, como a Suécia, até aos Estados Unidos, à Suíça, etc., com um objetivo, que era learning by doing e acrescentar knowledge permanente num contexto internacional. Nos Estados Unidos e relativamente à Harvard, tive a sorte de frequentar um programa que era o International Teachers Program e cujo objetivo era este no âmbito académico. Como aprender com grandes professores internacionais a ensinar alunos, quer fossem aquilo que eu chamo os pinguins, que são os da licenciatura, os cangurus, que são os dos mestrados, que querem dar saltos na vida, e a Executive Education, que são uma mistura de pinguins e cangurus, que são os pingus, que é um gelado de Olá, e que não são nem peixe nem carne, mas que dão bom dinheiro a ganhar às universidades. Vão lá aprender coisas que, e às vezes deve livrar-se de estar um tempo nas empresas, aprender coisas que são sempre interessantes. Naturalmente, que para simplificar estes meus 20 minutos de intervenção, eu vou e organizei os slides de maneira que houvesse 3 mensagens, 3 blocos que vocês retivessem, que depois em casa, calmamente, olhando para os slides, pudessem reter. E nestes 3 blocos está o conceito fundamental que eu acho que logo no princípio, e sobretudo aprendi bastante com os suecos, que é o conceito calmo de ciclo de vida. Nascer, a fase de lançamento, depois crescer, no meu caso bastante, depois atingir a maturidade, que não tem que ver com a idade, tem que ver com a cabeça, e depois a fase do declínio ou do relançamento. Eu estou nitidamente na fase do relançamento, depois de ter reformado da administração hospitalar, exatamente antes da pandemia começar. Portanto, fiquei em casa, tive tempo para pensar, etc, etc. Neste percurso profissional, os últimos 10 anos foram dedicados à gestão hospitalar. E posso garantir-vos que com quem eu mais aprendi foram com os médicos, com os farmacêuticos, com os enfermeiros, etc. Porque com a rapaziada, minha amiga e colegas de administração hospitalar, eu levava o tempo a discutir coisas, algumas delas que eram o sexo dos anjos. Porque eu tinha passado como administradora em empresas globais, tinha trabalhado para a Sonai, tinha estado na TAP, depois estive na Unicre, na Cibes, do Multibanco, na Unicre, e, portanto, a minha visão da gestão empresarial era, sobretudo, tratar doenças e ajudar a tratar doenças que não tinham que ver com patologias tradicionais da saúde.
era tratar de algumas cabeças que completamente estavam fora dos câmanos e depois apresentar resultados positivos aos acionistas. E, no caso, por exemplo, dos bancos no multibanco, não era nada fácil, portanto, porque os bancos são umas figuras muito especiais, como se tem visto nos últimos tempos, mais do que nunca. Quando depois, e um dia a convite do Sr. Ministro, o Dr. Paulo Macedo, que me disse, tu precisas de passar pela saúde. Disse, mas porquê? Achas que estou doente? Eu disse, não, é que com o que tu sabes fazer e com a tua ligação à universidade, é preciso agitar muitas águas daquilo que os administradores hospitalares tradicionais fazem. Que alguns fazem bem feitos, mas que a única coisa que eles não conseguem gerir bem é o conflito com as pessoas da saúde, que são os mais importantes, que é normal. Bem, e lá aceitei, e foi em boa hora que o fiz, porque nos últimos 10 anos da minha carreira, antes de me ter formado executivo em 2019, eu aprendi mais sobre gestão, sociedade, o meu desenvolvimento pessoal e, sobretudo, a minha relação com terceiros, a minha lógica de empowerment permanente na fase já de maturidade, do que nos anos anteriores. Nos anos anteriores tinha ganho bastante dinheiro, tinha-me divertido imenso, tinha andado pelo mundo, mas na saúde eu tinha 14 sobre 14 horas, falando das 24 sobre 24, em que eu não desligava nada do que se passava, desde a urgência até aos aspectos de gestão de camas, farmácia, que era uma coisa diabólica, aqueles 20 e tal % do peso de custos dos medicamentos no hospital. Nos hospitais em particular. Mas onde eu aprendi muito foi com a relação com os médicos, no sentido, os jovens médicos. E na Universidade Católica eu passei a coordenar toda a área da saúde, conjuntamente com mais 2 colegas, uma médica e uma farmacêutica, e cujo objetivo era, tanto para médicos séniores como para médicos júniores, o programa de Healthcare Management Program e depois o Young Medical, tentar criar, digamos, um conjunto de dimensões de mudança cultural sobre esta coisa da economia e da gestão. Não é para gestores, é para todos, em particular os médicos que queiram exercer a profissão de gestores. Ora, o diretor de serviço, nomeado sem ter fundamentos de gestão, às vezes é um bocadinho duro para ele, porque tem que estar sempre a tomar xanax e coisas de género para se aguentar. Numa urgência, então, sem haver a especialidade de urgentistas, que está neste momento outra vez em discussão, então ainda é pior. E, portanto, estes 10 anos, e em particular com médicos e também com farmacêuticos e enfermeiros e outras especialidades e outros tipos de categorias profissionais, eu aprendi imenso. E, portanto, neste primeiro bloco, eu queria deixar-vos claramente que o que me parece que neste momento está em causa, e para além do que a Paula e o André comunicaram, é que o vosso desafio é um desafio que vai ser vencido, mas em menos tempo que o deles, como médicos, percebem? Vão atingir mais rapidamente o êxito do que eles. Porquê? Porque ouviram o que eles aqui disseram e, portanto, vão agora arranjar gateways, paths para poder dar o salto. E, portanto, na apresentação que eu aqui tenho, claramente, o tema bloco 1, neste conjunto de aspectos de enquadramento que eu gostava de vos deixar, é que o que vocês têm pela frente é o que eu já tinha quando também tinha a vossa idade. Que todos temos desafios. E os desafios, neste caso, do contexto pós-pandémico, que ninguém estava à espera, mas pronto, os chineses já sabiam o que ia acontecer. Agora, como é que o vírus apareceu ou não apareceu? Há de saber-se um dia, que a história há de contar. Mas, do ponto de vista prático, o que houve, e me pareceu claro que esta pandemia veio deixar bem evidente, não foram os debates acerca da saúde pública e dos virologistas, epidemiologistas, então o Miguel Sousa Tavares se tornou epidemiologista, etc. Não foi isso que aconteceu. O que está em causa foram os novos percursos para a medicina em geral, para o Sistema Nacional de Saúde e, inevitavelmente, para o Serviço Nacional de Saúde, que é o subgrupo público do Sistema Nacional de Saúde. E esta inevitabilidade, para vós, e muitos de vós certamente assistiram, por um lado, nas aulas, etc., na atividade, assistiram a webinars que nunca mais acabavam, o desafio é agora diferente. Primeiro, porque em Portugal o SNS, como existia, vai continuar a existir, mas cheio de PRRs e coisas do género, mas a iniciativa privada consolidou-se de uma forma sobre a qual
há uma evidência de que os grupos, 3 grupos pelo menos, se consolidaram, ou 2 deles se consolidaram, e que há uma deslocação de profissionais da atividade pública para a atividade privada, mas sem que haja ainda um discernimento muito claro. Porquê? Porque não somos um país como a Alemanha, em que o sistema é bismarckiano, e já não somos sequer beveragiano, porque os ingleses também já não têm NHS, têm uma coisa especial. E este puzzle, no caso português, é fantasticamente atraente e desafiante. Mas sabem para quem? Para todos vós. Porque na vossa escolha, agora que são internos, eu gostava muito da palavra IAC, que era uma coisa que eu adorava, os IAC devem ser os bichos especiais. E nos hospitais por onde eu passei, a forma como eu olhava muitas vezes e debatia com os jovens médicos o que é que isso é o futuro, eu sinto que hoje, depois da pandemia, vai ter novas dimensões, porque o público e o privado em reequilíbrio tem aspectos como a investigação e desenvolvimento, os ensaios clínicos, a forma como a indústria se relaciona com as universidades, um salto quântico que nós não controlamos. Nem o Primeiro-Ministro, nem a Ministra da Saúde, nem ninguém controla, percebem? Quem controla são vocês. Mas vocês, na qualidade de prestadores de serviços normalíssimos, com a medicina baseada no valor, etc., que é uma grande música, mas de qualquer maneira convém sempre dizê-la, mas sobretudo com esta perspectiva. O doente é um doente mais inteligente e, sobretudo, nos mais velhos, mais doente. E é essa questão que se coloca ao nível da vossa escolha quanto ao futuro. Primeiro, porque o tema das especialidades não é um tema linear, antes pelo contrário, e o tema da multidisciplinaridade é um tema de ciclo de vida, porque a maturidade das especialidades tradicionais está a acontecer, e para mais com o desenvolvimento digital. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que os vossos percursos em saúde é necessário conhecer, analisar e implementar. Palavras que já foram aqui pronunciadas, mas isto na prática é mais complicado. E, portanto, eu organizei neste primeiro bloco este conjunto de desafios, o primeiro dos quais, para completar aquilo que foi comunicado já e ontem e amanhã, também haverá debate sobre tal, que é Doctors and Managers, que é um tema velho, como a Sete Braga, neste caso é de Guimarães, mas que nós não continuamos a não debater claramente. Não há managers and doctors, é doctors and managers, e a forma como se articulam é não para discutir o que é um GDH, mas para discutir como é que se reequilibra o tempo ao nível da melhoria da performance na chamada medicina baseada na evidência, por um lado, e na medicina baseada no valor, por outro. E, portanto, este primeiro tema, Nova Medicina e Doctors and Managers, eu aconselho-vos vivamente a ler 2 livros do professor João Lobo Antunes. Um é aquele livro muito pequenino, que custa 3,5 € na Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a Nova Medicina, que é rápido de ler, lê-se no comboio, quando o comboio funciona. E depois é o outro livro dele, antes dele morrer, e o professor João Lobo Antunes, como grande príncipe da medicina e de letras, era um homem fantástico, uma pessoa de quem tive o privilégio de ter amigo e de contactar muito, que foi o livro Ouvir com Outros Olhos, que eu vos recomendo a ler, é da editorial Gradiva, salvo erro. É um livro fantástico sobre a saúde. É um livro fantástico. Não é o livro do Fernando Namora, Deus e Nós na Medicina, não, mas é um livro fantástico. Que para vós, que são, neste momento, os potenciais gestores de muita unidade de saúde e de muito serviço por esse país fora e não só, vale a pena ler. Porque, no fundo, é a visão de um médico que, na última fase da vida, atendendo à situação de saúde, acabou por escrever ainda mais requintadamente o que é essa profissão de médico, independentemente de se ter estado ou não no estrangeiro, como foi o caso dele, de se ter uma herança genética fantástica, mas, sobretudo, de clarificar que, na verdade, o paciente, o freguês, o cliente, é alguém que está à nossa frente e que é preciso ouvir com outros olhos. E esta expressão, ouvir com outros olhos, é para mim claramente da nova medicina. E essa nova medicina que tem problemas de economia e de gestão. Vocês não vão ter todas as disciplinas de economia e de gestão sobre macroeconomia, microeconomia, gestão estratégica, gestão operacional, mas convém de vez em quando ler umas coisinhas sobre o assunto e procurar observar o que é estratégico, por exemplo, num hospital e o que é operacional. Estratégico é saber se há dinheiro para pagar tudo. E operacional é saber se aquilo funciona todos os dias, nomeadamente ao nível, sobretudo, das urgências, quando as urgências ficam empanadas.
Os meus últimos 5 anos de atividade foram na reconversão do Hospital Amadora Sintra, do chamado patinho feio para o chamado cisne da estrada de Sintra. A coisa não correu mal e agora até está a ser pintada, mas é um hospital que vale a pena depois perceber bem. De qualquer forma, o que me pareceu também que era importante deixar-vos aqui, neste primeiro bloco, é que a multidisciplinaridade em saúde não é a de há 10 anos. Hoje a multidisciplinaridade em saúde tem dimensões desde a psicologia, falando da economia, da gestão, que é preciso saber algumas coisas, até à própria lógica da transformação digital, que é um tema sobre o qual se fala, mas sobre o qual não tenham ilusões. É fundamentalmente processos, melhoria de processos. Alterar processos é como a presunção em água benta na igreja. E eu, que sou professor da Universidade Católica, posso falar à vontade, que é cada um tomar o que quer. Mas o problema é que nem toda a gente vai comungar e se tenha confessado antes. Isto tem algumas particularidades que convém tornar bem claro. A digital transformation é um problema de soft competências, mas é fundamentalmente um problema de processos. Não acreditem que com mais computadores, por mais problemas que vocês tenham quando acedem lá ao sistema e lá o antigo modelo SAM e o SAPE, que agora é o S-Clínico, funciona de uma forma que a PDS depois não dá nem para frente nem para trás. Convém que tenham claro, e sobretudo são estes 4 pontos que estão aqui no final, a tecnicidade crescente das tecnologias da saúde é melhorar processos. Ponto. Para além de haver depois hardware e software. Que a participação do doente é cada vez maior, nem que seja porque aquele médico altamente especializado, que é o Dr. Google, andou por todo lado. Não há ninguém que não saiba quando vai à urgência, se foi, que de imediato posso morrer amanhã. E porquê? Porque foi ao Google e vê aqueles sintomas e aqueles sintomas. É muito giro, é muito engraçado e às vezes é doloroso. O humanismo na prestação de cuidados é algo que eu acho que vocês são de uma geração que é muito mais disponível do que era até a minha. Porque a minha era mais egoísta. Eu, quando acabei a minha licenciatura, tive alguns 5 ou 6 ofertas de emprego logo, público e privado. Hoje vocês têm que ter o desafio, não só do público e do privado, mas é a escolha da especialidade e, sobretudo, a escolha do vosso percurso de vida, que é a coisa mais importante. Qual é o nível de combinação que querem entre o ser e o fazer, o estar e o andar, que é mais crítico ainda. E, por último, a inovação sociotécnica, que é uma expressão que não se utiliza muito, mas esta questão da sociotécnica, a dimensão sociotécnica, é uma dimensão que tem que ver, por exemplo, com a concepção de um hospital. O último hospital para o qual dei alguns parceiros no princípio foi o Hospital de Sintra, que é um hospital pequeno, que vai a ser junto, não sei ainda como é que ele vai acontecer, com o Hospital Amadora de Sintra. Mas o Hospital de Sintra foi discutido e tinha determinado conceito. O projeto que eu vi aprovado, já depois de ter saído, e há cerca de 3 meses, tem lá aberrações, aquilo como se diz no Alentejo, de onde eu sou natural, só levando com um gato morto na cara até o gato miar. Aquilo é horrível. E a minha pergunta é, mas quem é que aprovou isto? E então disse-me o presidente do hospital, agora, que me substituiu, e que é um médico. Quem aprovou isto foram os burocratas da ACSS. Disse, estou convencido, o hospital não vai funcionar bem. Percebem? Estes aspectos vocês têm que estar envolvidos. Os médicos têm que dar o seu parecer sobre isto. Porque se aquilo é entregue à burocracia, aquilo tem problemas de arquitetura, etc, etc. E, na verdade, há médicos em Portugal, neste momento, que já se dedicam muito a intervir na concepção e desenvolvimento de hospitais e, aqui no Hospital de Braga, lembro do diretor de Medicina Interna do Hospital de São Francisco Xavier, participou bastante e ele dizia-me foi uma experiência fantástica. Isto não temos hábitos nenhums. Arquiteto é arquiteto, Constituição Civil é Constituição Civil e depois burocrata da ACSS é burocrata da ACSS, que estão altamente especializados em colocar médicos, como sabem. Aquelas listas e tal. Eles têm um algoritmo, que é um algoritmo fantástico, que nunca funciona. Mas pronto. Portanto, bloco número 1 é dizer-vos que os desafios estão aqui. Mas, para simplificar, bloco número 2, o desafio maior que vocês têm pela frente é a complexidade. A complexidade, eu sintetizo os desafios todos neste, porque é aquele que eu acho que neste momento é o mais desafiante. A complexidade, e há na literatura bastantes contributos,
pode sintetizar-se em 4 dimensões. A emergência para tudo. A inovação de 2 dimensões. Inovação pura, inovação aplicada. Eu posso fazer uma inovação pura, em termos científicos e rigorosa, mas depois não aplicada, a coisa pode resultar pior. A inovação, neste momento, um exemplo simples, não de medicina, mas é o exemplo do automóvel sem condutor. No puro, aquilo está limpinho. No aplicado, a pergunta é: então, o que é que eu faço com as mãos e com os pés? Leio o jornal? E, portanto, estão a ver que, neste momento, o carro está abandonado. Não há malta ainda. Não, nada. O volante, o alavanca, mesmo que seja um automático, que dá mais jeito. Emergence, innovation e depois learning and adaptation. Estou claramente na fase de acreditar, e na literatura isso é completamente claro, que é a adaptação é a verdadeira transformação. Porque no que é investigação pura, fina, e como o André referiu, há um mundo para o qual o comum dos cidadãos não está preparado. E aqui, permitam-me, porque respeitando e admirando a forma como foram feitas as apresentações anteriores, para vós, vocês ainda estão na fase de: e o povo, meu povo? Percebem? Que é a sala dos amarelos. Quando estive em Leiria, no hospital, havia a sala dos amarelos. E dizia-me o diretor da urgência: epá, então, como é que a gente agora, isto é mais complicada? Põem-se ali os IACs. Então, mas os IACs? É a amarela. Não estão nem muito graves os doentes. Não são nem laranjas, nem vermelhos. Nem estão um pouco doentes, nem são azuis, nem verdes. Portanto, os IACs vão ali. Ali é que eles se vão desenrascar. E, portanto, o interno era verdadeiramente aquilo que se chamava: vamos a eles. Isto chama-se adaptation, no meu ponto de vista. Dir-me-ão: ele está a ser muito drástico. Não. Eu tenho validado isto com os alunos no curso Young Medical Leaders Program da Católica. E eles dizem: sim, senhor, a nossa adaptação é isto mesmo. Sim, a vossa adaptação não tem mais nada. Tem boas noites, antes da pandemia, tem boas noites em boas festas. Também está bem. Acho que é perfeitamente normal, é a vida. A complexidade, portanto, em português aqui e agora de braços cruzados: emergência, inovação, aprendizagem e adaptação, mas em contexto digital, que não é computadores, nem hardware, nem software, é fundamentalmente melhoria de processos. E o resto é conversa. Quando trabalhei nos Correios como diretor comercial, no lançamento do Código Postal, o que se alterou foram os processos de trabalho. A invenção, a inovação do Código Postal, com os dígitos, e depois a forma como foi implementado, que era: as cartas passavam por umas máquinas e eram separadas logo por cada um dos destinos: Braga, Guimarães, Porto, e isso era muito fácil. Com o contexto digital, nessa altura a digitalização era código de barras, agora é muitas vezes, por exemplo, por reconhecimento de voz. Chegaremos ao momento em que todos vós, quando têm que escrever lá no famoso terminal, que às vezes não funciona, toda a informação sobre o doente, podem ditá-la. Mas isso tem proteção de dados. Mas como a voz não são dados, podem dizer. E, portanto, é normal que o reconhecimento de voz seja cada vez mais um elemento de implementação, faça ao doente ou não faça ao doente, para poder evitar aquele número de horas seguidas que é preciso no teclado teclar. Ora, nesta complexidade, terceiro bloco: quais são os velhos e os novos desafios dos médicos? Eu sublinhei, depois arranjei aqui o esquema sublinhado de amarelo, para vos dar um exemplo. Eu um dia li um livro, antes da pandemia, muito antes da pandemia, e o livro era um livro de uma psicóloga, e cujo título era Oníris e a Dádiva dos Deuses. E um dia li aquilo no comboio. E achei tanta piada, porque, na verdade, o livro tinha como tese daquela magnífica escritora, não era um livro nem para adultos nem para crianças. Era para quem o apanhasse e pudesse ler, que eram os chamados híbridos. Como sabem, que as crianças que não são crianças e os adultos queriam voltar a ser crianças. E havia uma mensagem que era muito adequada à saúde. Portanto, já vão 10 anos que eu li o livro. E o princípio era este: as 7 raças humanas ainda não estão preparadas para viver juntas, porque lutas, conflitos e disputas de poder marcavam a nova realidade. Eu, na altura, disse ao Dr. Paulo Macedo, e mais tarde disse ao Dr. Adalberto, disse: este livro devia ser distribuído no SNS.
Porque as 7 raças que aqui trabalham, médicos, enfermeiros, etc., não estão preparados ainda para esta nova realidade. E, fundamentalmente, na questão dos médicos, os médicos devem estar mais informados, formados e esclarecidos sobre esta questão da luta pelo poder. Não ignorem a luta pelo poder em qualquer organização. Ela existe e há de existir sempre. É normal. O problema é que não podem fazer dela o principal motivo do debate, nomeadamente quando estão a tomar café na cantina. Isso é diferente. No livro, neste mundo habitado por 7 raças, houve um momento em que o passo da personagem, que era uma das personagens muito interessantes, acaba por, de uma forma ameaçadora, dizer claramente isto, perante um dos diferentes intervenientes, né, no texto. A bolsa ou a vida? Esta expressão, como sabem, é terrível. É aquela que vocês enfrentam na vida. A bolsa ou a vida? Vocês ou ganham algum dinheiro ou salvam as vidas. A bolsa ou a vida é uma expressão que eu adoro em termos de saúde. Mas é uma expressão que não tem nada a ver com saúde no sentido estrito do termo. Mas, sobretudo, a resposta que eu encontrei mais interessante é aquela que eu acho que para os médicos neste país, e não só, porque neste país é aquele que neste momento mais me interessa, por razões óbvias, sempre o vi com grande admiração, com grandes amigos, com grandes professores médicos com quem aprendi muito e com alguns deles, felizmente ainda vivos, contacto bastante. A resposta é: a bolsa não tenho, ou seja, ganho pouco. A minha vida de nada vos vale, nada vos serve. Porquê? Porque eu sou apenas um profissional que estou aqui. E este conceito, a bolsa não tenho, mas a minha vida de nada vos serve, muitas vezes é a mensagem que vocês passam quando trabalham que nem doidos, quando entram na urgência e a vida é terrível, dão-vos até às vezes missões de chefe de equipa e as coisas são verdadeiramente atrozes do ponto de vista do desafio. E este é talvez um dos pontos mais críticos que vocês têm, em parte, porque o comportamento, ou melhor, a personalidade de cada um de vós, enquanto jovens médicos, e o vosso comportamento enquanto seres humanos, enquanto profissionais, face ao futuro, é algo que tem que saber sempre separar. A carga biogenética está lá, claro. A personalidade vai-se construindo e tem determinados traços. Agora, o comportamento pode alterar-se. E é no comportamento que vocês, neste momento, têm um grande espaço para dar lições. A transformação do SNS, sistema, e SNS, serviço, passa por todo o conjunto de médicos, como vós, com a vossa idade, e até os que têm agora 40, 45 anos, que já estão a começar a ficar alguns deles cansados e tal, porque os mais velhos já estão naquela fase, bom, isto é de aguentar. E esta questão da escolha do vosso percurso tem que ser feito de uma forma interligada, intergeracional. Vocês, nesta idade em questão e nesta fase da vida, em termos de crescimento em questão, com os que estão na maturidade e que ainda aguentam o sistema /serviço, para evitar aquela questão de público e privado que existe, mas que não vale a pena enfatizar. E, portanto, as exigências individuais e coletivas evidenciaram, nesta fase, sobretudo a que passamos agora, em que o Sistema Nacional de Saúde deu resposta, o povo foi rezando e, pronto, as coisas foram vacinadas e correram bem, mas, sobretudo, o Sistema de Apoio Social a Idosos teve muitas dificuldades e claramente ficou evidente que a convergência que já existe em alguns países e com algumas experiências, como a Finlândia ou como a Inglaterra e mesmo até a Holanda, que é a convergência do social e da saúde, tem que existir num país como o nosso, com a nossa dimensão. E, portanto, as exigências individuais e coletivas evidenciaram que o reforço de muita coisa tem de mudar no SNS do futuro e em que os médicos têm que ter novo protagonismo. Porque o doente social é um doente. Não é tratado por assistentes sociais num lar. Percebem? Esta lógica não existe em Portugal com uma evidência muito clara e no pós-pandémico isso vai ser ainda mais evidente. Ou nós conseguimos ter aqui novas formas, novos percursos para a convergência do social e da medicina, da saúde e do social, ou teremos com uma dificuldade acrescida quando um dia deste aparecer outro problema de saúde pública, já não será o Covid, será o Trovid, ou uma coisa qualquer, mas do ponto de vista prático, esta convergência é um novo percurso. E esse novo percurso, eu
acredito vivamente que é feito muito mais com os médicos do que com os assistentes sociais. Ainda que tenha todo o respeito pela classe, pela categoria profissional. Mas o médico é o médico. No lar, não haver um médico para tratar doentes é muito mais grave do que não haver um assistente social para gerir aquilo, só porque está lá estipulado na lei que são os assistentes sociais que devem gerir. Este aspecto é um percurso novo e o que aconteceu em Portugal, eu penso que nos últimos tempos vocês viram bem, é que a ciência precisa de tempo, o tema das vacinas, mas precisa de bom senso, que é o tema da convergência e da multidisciplinaridade. E mais ainda, isso ficou evidente no Ministério da Saúde, o tema não é ter documentos de planeamento, percebem? O tema é pôr em prática exigências que satisfaçam necessidades e preferências. Do ponto de vista, e isso é muito claro, como se está a assistir ao pós-Covid, e que amanhã, na quinta-feira vai ter uma decisão final, põe a máscara, tira a máscara, etc., etc., é que o percurso que vocês vão enfrentar não pode estar dependente de assistir um Plano Nacional da Saúde, que eu devo dizer-vos tem déficit brutal. Nem é fazer mais um documento para que a DGS consiga impor. É saber se localmente, se por diferentes grupos, centros hospitalares, alguns deles funcionam bem, outros funcionam mal, apenas têm uma administração em comum, mas é como é que vocês conseguem, mais jovens, inserir-se na forma como o hospital funciona, como a unidade funciona e, sobretudo, como é que podem dar o vosso apoio em termos de process innovation. E esse aspecto é claramente um problema que no Ministério da Saúde atualmente está com um déficit brutal. Por uma razão, a maior parte dos médicos que se envolviam puseram-se de lado, muito dos aspectos de organização e gestão estão entregues a administradores hospitalares que têm pouca sensibilidade, alguns nem sabem distinguir doença de patologia, mas sobretudo orientados para quanto é que temos em medicamentos, custa quanto, orçamento de 200 milhões, 20% ou 30% é para medicamentos, e fica por aqui. Ou depois é o problema do recursos humanos, que é 60% normalmente da percentagem do total do orçamento do hospital. O que está em causa é vocês conseguirem, no vosso percurso do futuro, intervir nestas áreas estando informados. Estando formados, naturalmente, e aceitando o desafio. E o desafio, claramente, não é só saúde. Todos os anos eu fazia com os internos atividades ao ar livre, aquele famoso dia do interno, digamos. É descer o Rio Zezer em caiaque, ir para a Companhia das Lesírias, montar a cavalo e andar a pé. E sempre aprendi enormemente uma coisa. O potencial do jovem médico em Portugal não estava a ser suficientemente explorado no domínio não apenas da saúde e da sua especialidade e da sua carreira, mas sobretudo no seu contributo por uma sociedade mais justa. E lembrava-me sempre dos anos em que eu, jovem assistente, e depois no percurso que fiz sempre ligado à universidade e ligado às empresas, dos famosos médicos à periferia. P1, P2, P3, P4, P5. Os médicos à periferia foram uma categoria de médicos, que eram os jovens internos e com alguma especialidade, que foram distribuídos pelo país, pelos conselhos, e que numa época mais ou menos revolucionária, enfim, vale o que vale, tiveram esta particularidade. Havia pessoas que nunca tinham contactado com um médico de uma forma sistemática e, sobretudo, interessantíssima. No Alentejo, onde eu nasci, lembro-me de um ortopedista lanchar sistematicamente com o endireita. O endireita era um tipo de metabilidade, endireitava os ossos e tal, o pé deslocado, etc. Mas o ortopedista dizia sempre, nós fazemos uma grande dupla, sobretudo aqui a lanchar. Isto era interessantíssimo, percebem? Porque foi um mundo diferente que se abriu e os médicos à periferia, por muito que não haja análise sobre o tema, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico e até mesmo histórico, foram uma lufada de ar fresco naquilo que eram os jovens médicos e na forma como iam substituir, ou pelo menos completar, o João Semana 2, 1, 3 ou 4 que havia em alguns sítios. Porque havia, naturalmente, os grandes centros hospitalares, toda a gente sabia o que é que era. O Hospital Santa Maria, aberto no ano em que eu nasci, o Hospital São João, o Chuc e depois o resto. Agora, temas como o número de médicos por 1000 habitantes
Não percam muito tempo com ele, porque o problema não é esse. Mas intervenham, sobretudo, na construção de novos percursos para a vossa vida, em que vocês tenham voz ativa e, naturalmente, um congresso como este ajuda enormemente esses aspectos. Para além de depois perspectivarem uma carreira no domínio da investigação, na ligação, por exemplo, à indústria farmacêutica, que em Portugal está em transformação profunda e se desenvolve fortemente. Para concluir, no bloco 3, voltava aqui àquilo que referi há pouco. Um dos livros mais pequeninos que eu recomendo sempre é o livro do professor João Lobo Antunes, A Nova Medicina. Custa 3,5 €. Isto é mais barato que uma cerveja. Do ponto de vista prático, ele lê-se como um pequeno romance e que quem fizer uma viagem de comboio, se for do Porto para Lisboa, quando chegar a Coimbra já o acabou de ler. Do ponto de vista prático, a mensagem que ele deixava era, está aqui sublinhada, a ciência, a prática e a ética da nova medicina são cada vez mais objeto de particular atenção e é explicado neste livro o modo como aquela, portanto a ciência, absorveu o progresso científico e tecnológico e se adaptou a uma nova ecologia, que é económica, que é social e até moral. E exigências de uma nova sociedade cada vez mais informada sobre o poder da arte médica. Hoje de manhã tive numa sessão sobre ética, que decorreu ali e com 5 casos, com cinco excelentes exemplos, que foram clarificados e até discutidos com muito menos participação com o que eu estava a pensar inicialmente, mas a ética apresentada por um médico que é do serviço de urgência do Hospital de Santo António e com 5 casos está bem a dimensão de que o vosso percurso atual em aspectos que teoricamente estão sempre ali mais ao lado, que é a ética, podem quando muito ler o São Tomás de Aquino, mas na ética, na saúde, requerem coisas muito mais simples. A questão dos cuidados paliativos, vai ou não vai. O doente que diz, eu quero ser tratado até morrer porque eu já descontei muito para os meus impostos, etc, etc. Esses aspectos que vocês têm, o poder da arte médica e o doente mais informado, é claramente um novo desafio, algo que me parece que para vós é muito claro. Deixo-vos, para concluir, neste bloco 3, os novos temas de debate. Eu não acredito mais na trilogia Primary Care, Secondary Care e Tertiary Care. Não acredito nisto e acredito naquela nova organização que alguns países já têm, que é Preventive Care, Emergency Service, Follow-up and Rehabilitation. Esta história de cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, cuidados terciários, nomeadamente cuidados continuados, etc., só criou foi compartimentalização que não convergiu. E mesmo as unidades locais de saúde, eu geri uma, que foi a de Santiago do Cacém, não funcionam. Tem um diretor clínico para os cuidados hospitalares, tem um diretor de cuidados para os saúde primários, depois aquilo é uma confusão total, a guerra dos diretores, do enfermeiro-diretor, e a pergunta é, e daí qual é a vantagem? É que o financiamento é per capita, portanto, mais uma vez, só dinheiro. Muitos dos jovens médicos com que eu contactava, quando estava em Santiago do Cacém, que estavam lá a fazer o seu internato, era, vocês sabem como é que funciona uma unidade local de saúde? Não, a única coisa que nos interessa é saber o que é o hospital. Porque depois, quando faziam o circuito, iam para os... aqui não tem a sede, aquilo tem os hospitais, tem os centros de saúde, e depois a unidade de saúde familiar está ao lado. Isto não, vocês não imaginam. Este aspecto é difícil de perceber, não tem sentido. Por isso, Primary Care, Secondary Care, os hospitais e Tertiary Care, os cuidados continuados, têm dificuldades imensas, nomeadamente porque os lobbies funcionam de uma forma perfeitamente institucionalizada em Portugal, num país que evolui, mas sempre com os lobbies a saber se evoluem de acordo com os seus interesses. As ordens são lobbies, apesar de serem instituições delegadas pelo poder público para gerirem a organização. E funcionam, enfim, com dificuldades aqui, além do outro lado, mas são lobbies. E isso é um dado. Como é que se ultrapassa isto? Mudando o paradigma, de onde o SNS, serviço, e o SNS, sistema, têm que ter em voz molas, têm que ter voz interventoras capazes de dizer, independentemente da escolha da especialidade e aqueles 1000 que ficam de fora, eu quero fazer um percurso relativamente ao doente, à sociedade, e que me permita, por um lado, sobreviver, por outro lado, ter uma qualidade de vida equilibrada. E, se me perguntarem, P1, P2, P3, os médicos à periferia e agora, eu diria, era preferível arranjar um mecanismo
outra vez de médico da periferia, do que ter um problema de colocações em que Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, mesmo à espera do Hospital Novo e Beja, são uma desgraça ao nível de certas especialidades e ao nível de integração de cuidados. E, no entanto, são unidades locais de saúde, com exceção de Évora, que não é unidade local de saúde, que é, enfim, Évora é Évora, tem boa alimentação, bons restaurantes. Do ponto de vista prático, estes temas para debate que eu vos deixo aqui são temas que resultam de muitos debates, inclusive que tenho tido com os meus colegas nacionais e internacionais, sempre que preparamos um curso para o ano seguinte. E, nomeadamente, o último debate foi com uma professora de Oslo, a Carrie, e uma professora norueguesa, e com outra professora, a Liz Tibble, que é professora, ela esteve no Abu Dhabi e agora ela é dinamarquesa, ela é canadiana, e veio à Inglaterra e trabalhou depois, e é enfermeira, e trabalhou depois como universidade hospitalar na construção do hospital no Abu Dhabi e outro no Qatar. E aquilo que me foi claramente dito e reforçado, nomeadamente pela Carrie, é que há um bom exemplo de um hospital e de um sistema que vale a pena seguir em Portugal, que é o exemplo da Suécia, com o Karolinska, que é um hospital muito especial, aquilo é um modelo muito sueco, mas, sobretudo, as transformações que estão a acontecer até aqui em Espanha, como os hospitais em Valência, que têm vindo a ter melhorias significativas na forma de funcionar. E, portanto, a visão que fica do Complex Management Transformation para um jovem médico é, fundamentalmente, Clinical and Information Technology. Não podem esquecer isto. Ponto. Segundo, é Leadership Skills e Team Building. Team Building. Eu já arguí algumas teses na Universidade da Beira Interior sobre a liderança dos médicos e uma das teses que eu mais achei interessante foi uma tese que comparava, por exemplo, o funcionamento de um bloco operatório com o cockpit de um avião. Genial, aquilo estava bem feito, bem organizado, uma boa revisão de literatura. Quer dizer, eu acho isto muito interessante e achei curioso como é que aquela jovem vossa colega tinha conseguido identificar os pontos críticos com uma observação direta, tanto de um cockpit, e fez uma viagem num avião para Nova Iorque e voltou, da TAP, e depois dentro do bloco operatório, onde, como sabem, aquilo tem aquelas regras muito estritas. Sem uma efetiva e holística gestão da saúde, com os médicos a trabalhar, não na ótica só da minha carreira, mas também com a visão da minha visão holística do funcionamento, eu não acredito que haja transformação. Daí, claramente, que eu acredito que vocês são capazes e que, para coordenar e decidir em permanência, para além das boas vontades de cada organização da saúde, a vossa impulsividade, a vossa vontade, a vossa decisão de intervir é crítica. Não tenham medo de dizer que aquilo não está certo. Porque se dizem que sim a tudo, então são mais do mesmo. Sempre, mas sempre pugnei nas minhas atividades como gestor nas unidades de saúde para que os jovens internos fossem sempre, mas sempre ouvidos em muitas coisas. Só com uma baliza. Quando me apareciam alguns que diziam preciso de tempo para estudar, patati, patatá, eu dizia, mas o que é que se passa? Não falou já com o diretor do internato? Mas não estamos a seguir as ordens da ordem. Eu começava logo a desconfiar. Este que é música. Eu disse, quantas horas passaste na urgência? Quantas horas? E perguntava-lhe uma série de coisas e via logo, este já não quer ser jovem interno, este já começa a ser um intelectual. Na primeira fase da vida, aprender a andar é andando. Eu nunca vi ninguém aprender a nadar sentado num sofá e com um livro à frente. Mexa as pernas, mexa as pernas. Mexa os braços, mexa os braços. Mexa em simultâneo braços e pernas. E agora vá para a água. Normalmente, se não for a boia, afundam-se. Ok. Do ponto de vista prático, sou-vos muito claro. Estudem. Tenham uma boa gestão de informação, uma boa gestão do knowledge enquanto profissionais da saúde. Mas façam. Doing. Learning by doing é muito importante. Porque há de chegar um momento em que, o André referiu isso, ele teve que tomar uma decisão, tomou mais cedo,
A Paula a mesma coisa. A Paula foi para a saúde pública, e a saúde pública, como sabem, só agora é que apareceu de uma forma avassaladora, porque antes, eu lembro do médico de saúde pública que estava em Santiago do Cacém, levava o tempo a ir a correr para os barcos, quando chegava um barco, para fazer as inspeções, ou então a medir lá, a fazer a inspeção das águas. E no resto, não tenho tempo, não tenho pessoal. Percebem? Estes aspectos são críticos. A saúde pública hoje tem uma dimensão completamente diferente. Se não aproveitarmos, e alguns de vós forem, por exemplo, à saúde pública, é muito difícil que a saúde pública mude em Portugal. Não é por ir à Escola Nacional de Saúde Pública, fazer, por exemplo, a pós-graduação em saúde pública, como fazem até enfermeiros, etc., que a coisa muda. É preciso mudar de uma forma diferente. E esta é uma boa oportunidade. Vocês estão naquilo que eu chamo o fio da navalha, mas de uma navalha que não corta. Uma navalha que apenas ajuda a cortar o pão para depois poder fazer uma boa refeição, neste caso um bom lanche, que é o que vamos fazer a seguir. O médico na gestão em saúde pós-Covid é um percurso certo. E, portanto, no final deste bloco 3, quero deixar-vos a mensagem. Não se concentrem nos temas de economia e gestão, mas não os esqueçam, porque eles são decisivamente críticos para vocês poderem perceber que a saúde e a economia da saúde não é apenas atividade de prestação de cuidados na urgência, nos serviços, na consulta externa, é fundamentalmente ter os medicamentos e ter a lógica de valor para o doente. Não é a lógica de valor para o profissional da saúde, a lógica de valor para o doente. Cirurgia à catarata só tem êxito e tem valor se o doente ficar a ver melhor. Não é se o médico disser que a grande cirurgia da catarata, esta cirurgia foi fantástica. Não, se tiver valor para o cliente, para o utente, para o paciente, para o doente, tem valor. Concentrem-se nestes pequenos aspectos, mas intervenham. Intervenham da economia da saúde, intervenham na gestão e não deixem de ser críticos. A mensagem que eu vos quero dar é que, entre necessidade de terem a vossa vida profissional orientada com alguma felicidade, entre a preferência por esta ou aquela especialidade, sobretudo exijam de vós mesmos, claramente, mas exijam das organizações para quem trabalham, dos parceiros com quem trabalham, para que, como dizia o Raul Solnado, no final de qualquer apresentação, vocês, e eu vos posso dizer isto agora, façam o favor de ser felizes. Não há volta a dar. Isso é uma especialidade que vocês têm obrigatoriamente que escolher, independentemente do que fizerem. Porque nessa altura, quando nos voltarmos aqui a encontrar, já vocês com 40 anos, e eu já com 120, vocês possam dizer assim, afinal aquele tipo tinha razão, isto correu bem, e eu tenho a certeza que vai correr. Boa tarde. Antes de mais, avisar que não vamos ter muito tempo para questões porque estamos atrasados, mas não queríamos deixar de colocar uma questão que colocaram à doutora Paula, de uma colega que está a terminar o ano comum, mas também está a terminar um doutoramento em doenças tropicais e que pergunta à doutora Paula como entrar no mundo da investigação, que passos dar no início. Na investigação, agora que está a acabar o seu doutoramento, sendo médica, que passos dar agora para fazer a investigação médica? Por favor, põe o microfone. Obrigada. Tenho aqui algumas dúvidas em relação à pergunta. Como entrar na indústria farmacêutica para fazer investigação? É essa a pergunta? Ou como fazer investigação clínica? Porque são duas coisas diferentes. A colega não especifica, não especifica, mas dentro pronto. do conhecimento da doutora, aquilo que achar que é mais adequado a um doutoramento em doenças tropicais. Certo. Como começar um doutoramento e fazer... Já fez o doutoramento, está a terminar o doutoramento e agora quer ingressar no mundo da investigação. Ok. Pronto. Se fosse... se calhar esta pergunta, em termos de investigação, se calhar eu passo até o André para ser mais fácil responder.
como é que nós aceitamos ou como é que nós avaliamos os pedidos que nos chegam de colegas que querem fazer algum tipo de investigação? E é mais ou menos comum na indústria farmacêutica. Eu posso-vos dar o exemplo do que é que faço na MSD. Nós temos dois tipos de contactos. Os contactos que vão diretamente através da internacional, ou seja, que são postos diretamente aos Estados Unidos, normalmente, no nosso caso, e esses depois chegam-nos. Normalmente, se as pessoas aqui em Portugal têm o cuidado de nos contactar, nós, obviamente, que somos logo envolvidos desde o início. Se não acontece, normalmente depois a internacional dá-nos conhecimento internamente que há um pedido de investigação e que está a ser analisado. E eu, neste momento, tenho dos dois tipos. Se não há contacto à internacional e, de facto, é um pedido diretamente ao local, como é que as coisas funcionam? Nós temos responsáveis dentro do departamento médico por cada uma das áreas terapêuticas que a MSD, neste momento, tem interesse. Normalmente, nós temos dois tipos de investigação. Temos a investigação, os ensaios clínicos normalmente, depois temos os ensaios clínicos que são desenhados em Portugal, ou seja, são feitos exclusivamente em Portugal, com as instituições em Portugal, portanto, normalmente não são internacionais, são nacionais, podem ou não ser multicêntricos, ter mais que um centro. E depois temos uma área que nós chamamos estudos da iniciativa do investigador, certo? Qual é a grande diferença? Normalmente, os estudos clínicos e os estudos locais têm uma grande preponderância da MSD e com estreita, eu diria que 80% do estudo, do desenho, é um estudo MSD, é um desenho MSD, com colaboração. O que se passa realmente ao contrário, quando é estudos de iniciativa do investigador, ou seja, nós recebemos uma proposta que avaliamos estar ou não nas nossas áreas de interesse, e um mail é o suficiente para nos pedirem as áreas de interesse de determinada área, antibióticos, HIV, não interessa a área que for, nós imediatamente fazemos chegar as nossas áreas de interesse e depois recebemos a proposta, avaliamos internamente, primeiro fazemos um crivo aqui se de facto é uma área de interesse, o protocolo ou o study concept vai de encontro àquilo que se pretende, tem, vá lá, os mínimos para ser submetido. Se assim for, normalmente é, senão nós ajudamos às vezes a consolidar um ou outro aspecto e submetemos internacionalmente e depois garanto-vos que há uma luta tremenda localmente para ganhar o estudo para Portugal. Deixem-me dizer-vos que esta semana eu estou particularmente feliz, esta semana, já foi em agosto que isto aconteceu, porque nós tivemos uma proposta fantástica de um estudo que é de facto em oncologia e que é fantástico, é em cancro de mama, precisamente, em triplo negativo, campo negro. Vocês não sei se sabem o que é que eu estou a falar, mas pronto, é um tipo tumoral muito agressivo e para o qual nós há poucas respostas terapêuticas ainda, e este estudo é particularmente interessante, é muito, muito interessante. Recebemos a proposta e fizemos de tudo para conseguir atrair para Portugal este estudo e tivemos a resposta positiva e posso-vos dizer que é 1 milhão de euros que o estudo vai custar e que a instituição e as pessoas vão receber para fazerem o estudo. Porque lá está, tudo o que nós pudermos atrair para Portugal, e como disse o André no início, as nossas cabeças em nada, mas nada, ficam atrás dos investigadores a nível europeu ou a nível mundial. Nós estamos muito bem, temos uma formação académica muito boa, temos boas cabeças, em nada ficamos atrás. Ficamos atrás em duas coisas, eu acho. Na capacidade, no empreendedorismo, do ir e de lutar, não, eu quero este estudo e vou fazer. Nós desistimos muito facilmente, também porque se calhar somos um país burocrático que nos leva a desistir e demasiado complexo para o output que se pretende. E temos outra coisa, nós publicamos pouco, na grande maioria. Está a mudar, está claramente a mudar, mas publicamos pouco. E quando eu submeto um protocolo e vou lutar por esse protocolo com os outros países todos do mundo e estou ali a lutar até à última porque quero trazer para Portugal, a primeira coisa que os meus colegas da Internacional vão ver é quem é a pessoa que está a pedir. E vai ver. E a única forma de saber quem é a pessoa é ver quantas publicações tem, basicamente. E, portanto, nós publicamos pouco e o que depois é uma luta tremenda. Não, publicou pouco, mas este estudo é muito interessante e depois é a nossa parte, de saber vender também o nosso peixe. Mas eu diria que, se tiverem uma boa ideia de investigação, não deixem de contactar a indústria farmacêutica. Agradecia que fosse a MSD, teria muito gosto em vos ajudar.
e, sobretudo, não parem de lutar pelas vossas ideias e publiquem, investiguem. E, como disse também na apresentação do André, ser médico é investigar também. Nós temos que evoluir ainda um bocadinho. Nós acreditamos que ser médico é a nossa vertente assistencial, que nos toma muito tempo, de facto, mas há uma componente de ser médico, é aprender, é pesquisar, é descobrir. E isso é investigação. E se vocês não tiverem as duas componentes bem claras, vocês vão estar truncados na vossa atividade médica, seguramente. Muito obrigada pela resposta. Infelizmente não vamos ter tempo para mais questões. Seguem-se agora alguns recados. Obrigada aos convidados por terem estado connosco e aos participantes por terem estado tão atentos ao longo da sessão. Obrigada.